Salve Maria, aqui é o segundo vídeo. Rodrigo Silva responde Karina Bach sobre as imagens e escultura. É simples entender isso. A rincha e a perseguição contra a Igreja Católica está declarada pelo Satanás. Como isso vai acontecer? Usando a boca desses fundamentos igreja de homens para perseguir a Igreja de Cristo. Com a própria palavra, com o próprio evangelho, como Satanás estava tentando Jesus Cristo ali, com uma palavra. E Cristo combateu, refutou Satanás com a palavra. Então a gente vamos fazer a mesma coisa. Refutar as mentiras, acusações, igreja de homens contra a igreja. Com a palavra. Que está escrito. Certo? Olha só que interessante. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? O que é uma veneração? Uma veneração é um culto de respeito, um culto de honra. Uma foto de um seu filho, de um casamento, de um ente querido, é para lembrar, não para prestar culto de honra ou etc. Tem diferença. Uma imagem via sacra, uma imagem consagrada, uma imagem santíssima, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora, e uma foto de um casamento seu. A imagem via sacra, ela é separada porque ela foi consagrada e ungida pela mão sacerdotal, certo? E uma foto de um ente querido é uma lembrança daquela época que você teve, daquela época que você passou. Tem diferença, mas aquela imagem daquela época de um ente querido não vai te levar você para Deus. A imagem via sacra, uma imagem de um ícone, uma imagem de um servo, irá te levar a adorar a Deus. Salmo 95:9 e Salmo 28:2, adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. Aonde está isso na Bíblia? Josué 7:6. Vamos na Bíblia, Josué 7:6, ó. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriram de pó a sua cabeça, ó. José está prostrado diante da Arca da Aliança, adorando Deus através dos ornamentos sagrados, através da Arca da Aliança. José está adorando os dois querubins ali? Não. Porque aqueles dois querubins em cima da Arca da Aliança, ou as imagens no templo, no teto, nas paredes, é uma imagem, um ícone, uns ornamentos sagrados que te leva, te remete adorar a Deus, porque as imagens via sacra, ela transmite, passa, te leva à glória de Deus. E aí que o milagre e o prodígio acontece, que vem a adoração a Deus, não as imagens, mas a Deus, porque as imagens te levou num estado de refletir a glória. É como a luz do sol reflete através do espelho sem quebrar. Números 28:9, Deus mandou Moisés fazer a serpente, Números. Vamos de Bíblia, né? Olha só. 8:9. O Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente, e meta sobre um poste, todo que for mordido olhar para ela será salvo. Olha só, Deus mandou Moisés fazer a serpente. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Por quê? A serpente, ela transmitia, te levava aos mandamentos. Ele estava adorando, a serpente não. Contemplava, culto de honra, de respeito. Porque a imagem transmitia a glória de Deus e milagres e prodígios aconteciam, como vai dizer aqui, ó, Números 21:9, ó. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fechou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida.
Interessante, né? E tem muitos padres aí que falam que as imagens não podem fazer nada. Ó, operando milagres e prodígios. Segundo Samuel 6, lá, também, ali, a Arca da Aliança fez milagres e prodígios na casa de Obed-Edom. E por aí vai, cara. Entendeu? É simples entender esses textos. É simples, Por quê, cara? Deus está proibindo Deus. Não terá outro Deus diante de minha face. O profeta Natan postou diante do rei Davi, culto de honra, de respeito. 1 Reis 1, 22, 23. Bezabé postou também diante do rei. E por aí vai, meu querido. Balaão prostou diante do anjo, foi repreendido. Pedro prostou diante do cordeiro para adorar Pedro. Diferente. Na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia... E a imagem da igreja católica é o quê, né? O ícone também, que leva a Deus? Então, para o povo judeu era sem problemas as imagens, porque o templo do rei Salomão é cheio de imagem. Aí vem os protestantes lá, os reformadores, tal, etc. Os próprios fundadores, Martim Lutero, João Calvino, Wesley, tinha imagem. Porque imagem via sacra. Por exemplo, uma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Você discorda porque você é protestante. Você discorda porque você acredita que você prega, não que a igreja prega, não que o fundamento prega, não que os apóstolos acreditaram. Você não acredita nos curseiros que oficializou, deu liberdade de culto de honra às imagens, às relíquias, aos santos, ao anjo, aos varões valorosos, etc. Simples. Você discorda porque você é protestante. O seu fundamento é protestar, perseguir a igreja. Tanto você e esses protestantes aí, reformadores, bilionários, cheios de dinheiro. Concordo pelo seguinte, a igreja católica, ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto Olha o que ele vai falar. bíblico ao longo dos anos. Porque se a igreja católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não... Então que já declara que a igreja católica guardou, compilou, organizou e é detentora da escritura. Olha só. Então a verdade está na igreja. A verdade vem da igreja. A verdade permaneceu, está na igreja, porque o próprio Espírito Santo assiste essa igreja. Em Mateus 28, 20. As apóstolos 1, 42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Então, meu irmão, a igreja é detentora da palavra de Deus. Essa Bíblia que você bota debaixo do braço para criticar, para perseguir a igreja, para denegrir, é graça à igreja que tem imagens via sacra. Que tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres, padres e judeus maçoretas da Idade Média. Que era sacerdote, fundamento dos apóstolos. Que seguiram, que as colunas pregaram. Pedro, Paulo, Tiago, João, etc, etc, etc. Tivessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta. Tá bom, vamos aí. Ele quer falar de outras coisas. O que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui... E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso é então verdade. Pode ter de anjos, não pode ter É aqui que eu queria pegar o ponto principal. Santos, então acabou entrando em Isso é verdade, contradição, só né? que tem uma questão. Lá no... Engraçado, essa menina falou que ela era católica. Cara, ela se converteu, desculpa a palavra, para ficar mais burra ainda. É porque, cara, o protestantismo, ele gera dinheiro, cara.
O catolicismo não, cara. O protestantismo te dá status, te dá fama, te dá glamour. O católico não. Porque o católico ele é humilde, ele não quer ser famoso, ele quer viver de acordo como os santos viveram. Tem uma integridade a zelar. João 3,30, importa que ele cresça e eu diminua. Aqui é simples entender isso. Por isso que eu falo. Aí o protestante, quando ele sai da igreja católica, vira protestante, já coloca aquele terno, a Bíblia debaixo do braço. Agora eu conheci a verdade. Na verdade está muito fora. Se apartou da coluna, se apartou da esposa, se apartou da cabeça para escutar homens. For para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança. Tá bom. Que é... Olha só. Jamais alguém se prostrou diante da Arca da Aliança. Josué 7,6. Moisés, quando entrava no templo ali, ele não se prostrava? Que Josué se prostrou? Porque já aprendeu com o seu professor, que é Moisés. Ele falou que essas imagens só para ilustrar. Então a Arca da Aliança, a presença de Deus, é uma ilustração. As imagens lá no templo, tanto no teto, tanto nas paredes, são tudo ilustrações, são tudo enfeite. Que interessante, né? Olha até onde vai. E ainda eu desconfio que esse cara ser um arqueólogo, um grande conhecedor da história, prezar esse papel. Que interessante, né? Interessante mesmo, cara. Olha só. Sobre a Arca da Aliança estava o quê? A nuvem do Senhor, cara. Dentro da Arca da Aliança, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou em Nossa Senhora. O maná estava dentro da Arca da Aliança, que está no ventre de Nossa Senhora. O próprio Cristo, o cajado de Araão que floresceu dentro da arca, que é o próprio Cristo, o Novo Testamento, no ventre de Nossa Senhora. Então, meu irmão, é simples entender isso, cara. Ezequiel, para finalizar, 41, eles odeiam esses textos, cara. Ezequiel 41, 1 Reis 6, 22, 35, ó. Olha só. Então, tudo isso aqui que tem lá no templo é para ilustrar. Aqui, ó. E o povo tinha acesso à Arca da Aliança, porque o povo marchava com a Arca da Aliança. Ó, o sacerdote marchava com a Arca da Aliança. Crônica 15, colocava a Arca da Aliança ao meio dos varais, ia marchando e o povo ia dançando, ia pulando, glorificando a Deus. Que interessante. E ali, quando colocou ali no tabernáculo, ali no templo, era só o sacerdote que podia entrar ali. Mas o povo tinha acesso às relíquias, às imagens, etc. Dentro do templo. Como aqueles 12 bois, 1 Reis 7, 25, 1 Reis 7, 29. Bois, querubins, leões, forma de festões. Isso é o quê? É toda ilustração. Os 12 bois prefiguram o quê? Os 12 apóstolos. As 12 tribos. Tem toda uma prefiguração, tem todo um contexto teológico e toda a prefiguração no Novo Testamento. Aqui, ó, 41, Ezequiel 41, 17 até o 20. Ou 26, se preferir. Ou Crônica 3, segundo Crônica 3, preferir. 1 Reis 6, 22, preferir. E por aí vai. Êxodo 25, 18, por aí vai. Êxodo 37, 38. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Olha só. Querubins e palmas. Palmas entre os dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, uma de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira, do outro lado, esculpidas em relevo. Em toda a volta do templo, desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. Olha só, cara. O dia que esses protestantes conhecer que isso aqui é prefiguração
da igreja sob ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, eles vão ter que voltar para a igreja. Por isso que tem muitos protestantes voltando para a igreja. E tem muitos católicos saindo da igreja virando protestantes, porque não conheceu a verdadeira fé católica. Aqui, ó. É simples entender isso. Como o cara se presta a pregar isso. Porque isso já foi profetizado, cara. A Apocalipse 12:17. A descendência da mulher será perseguida. A mulher será perseguida. E os santos habitantes do céu. Quem são os santos? As imagens de santos ali que são relíquias que te levam, que te apontam a Deus. São os santos que são... Ó, a Nossa Senhora vai ser criticada, vai ser perseguida. Os descendentes da mulher que são santos vão ser perseguidos. E por aí vai. Já está declarada uma rincha. Satanás não pode manchar a igreja de Cristo. Mas ele pode perseguir. Com a palavra. Usando essas divisões. Que é seu próprio fundamento. 2 Coríntios 11:4, 2 Coríntios 11:3, 2 Coríntios 13, 15. E por aí vai. 1 Samuel não, Timóteo, 1 Timóteo 4:2, 2 Timóteo 4:3, 4, 5, e por aí vai. 2 Pedro 3, do 1 ao 3. Salve Maria, eu sou o missionário Seu Roberto.